Boa noite, Brasil, meus telespectadores, internautas. Que bom saber que você já estava esperando a gente. E claro, te agradecer. Porque aqui nessa internet, nesse espaço onde eu estou aprendendo, vai com calma com o tiozinho aqui, que a gente quer de televisão aberta, quando cai para esse mundo aqui, a gente vai aprendendo em cada encontro, em cada entrevista. E vocês estão fazendo parte desse meu renascimento, né? Desse talk show, dessa sala de entrevistas, onde eu falei desde o primeiro, quando o primeiro entrevistado chegou e sentou nesse sofá, eu falei assim, olha, uma das coisas que eu mais quero, que eu nunca me vi, eu como contador de histórias, sempre em pé, sempre falando, né? Um cara assim, frenético, bipolar ao extremo, de repente sentado. Então isso para mim está sendo um grande desafio. Lembra que eu falei que nesse sofá eu quero trazer gente interessante, bom pra gente concordar, excelente pra gente discordar. Falar desse carioca que eu conheci lá atrás, assim, eu tava assim, gatinhando na televisão, chegando, de repente começo a ler os seus textos. Pá, tomei uma pancada, uma porrada. Aí, quando cheguei em São Paulo, falou, pois é, ele é mais do que crítico, como ele analisa televisão tão bem, você vai estar na mira dele. Aprendi a conhecê-lo e aprendi a conhecer o Maurício lendo aquilo que eu concordava e aquilo que eu discordava. Sobre mim, sobre outros colegas e sobre essa arte mágica da TV aberta. Mas logo percebi, é um pensador, é um cara seríssimo naquilo que faz. Hoje, o meu bate-papo, o meu encontro com esse carioca, que nesses seus lançamentos desses livros mágicos, esse crítico de cinema que adora a televisão. Hoje, o meu convidado para o meu sofá, aqui, Maurício Sticer, prazer te receber. Seja muito bem-vindo ao meu humilde espaço. Boa noite. Grande prazer para mim também estar aqui, Geraldo. E queria já de abertura, antes da gente começar essa conversa, dizer, como você falou, sou crítico de televisão e muitas vezes fiz críticas sobre o seu trabalho, algumas duras, e acho que você mostra um grande fair play, espírito esportivo em me trazer aqui para a gente conversar, mostra sua tolerância, sua capacidade de entender o que é diferente, o que você discorda, e acho isso admirável e por isso é um dos motivos que eu ter aceitado esse seu convite de vir aqui conversar com você. Muito obrigado. E olha, eu vou te falar uma coisa, quando a idade da gente vai nos moldando, vai nos ensinando coisa que não é faculdade, não é nada. Mas como a idade da gente colabora dentro do exercício da nossa função para compreender algumas coisas, entender coisas que lá atrás, né, eu que comecei em 1900 no rádio, Maurício, em 88, depois para jornal, já era adolescente, mas como que a cabeça da gente muda nessa prática do entendimento do jornalismo, do que é escrever, ouvir e assistir, não? Total. Eu sou um pouquinho mais velho que você. Comecei em 86 e, enfim, também fui entendendo com o tempo melhor, calibrando melhor, né, o tom, encontrando a voz, né, que eu queria transmitir, porque nem sempre também você fala no tom certo, né, enquanto crítico, né, e o tempo acho que foi me mostrando o caminho por onde ir, o que pensar, o que realçar, o que achar que é melhor nem falar, enfim, eu acho que é também nesse sentido, acho que a experiência torna a gente mais sensato, né? A sensatez, a tão extinta sensatez desse mundo de hoje. Eu estou falando com um jornalista, com um crítico, gente, que vem de uma época, todos nós, né? Você, a senhora que deve estar me vendo, o senhor aí, da época de revista. Ele trabalhou em revista. Quando se fala de revista, hoje eu sinto tanta saudade, necessidade, que eu sou, como eu tenho um TDAH extremo, Maurício, eu só funciono lendo. Eu preciso ler para entender e reler. E uma coisa, por exemplo, esse livro teu, O Homem do Sapato Branco, que eu li e reli 3, 4 vezes, vou te contar uma coisa. Nós vamos falar a respeito desse livro. Você acredita que eu começo a ler sempre do meio para o começo,
ou do final para o começo? Eu só entendo assim. Interessante. Legal. Por quê? Você tem esse hábito? Eu entendi, não sei, meu cérebro, meu entendimento sobre leitura, sobre livros e o meu treinamento que eu falei, que eu comecei realmente a me fazer bem como terapia para curar não, para melhorar o meu TDAH nas leituras foi assim, Interessante. sempre foi assim. Hoje ninguém lê mais, né, Maurício? Não, se lê menos. Se lê menos. Eu comecei em jornal, né, impresso, e uma época também muito ainda rica, né, de jornalismo, né, ainda no Rio, 1986, Jornal do Brasil. Mas até hoje eu sou viciado em papel. Eu assino ainda a versão impressa da Folha, recebo em casa, porque eu preciso ler o jornal impresso. Assim. O cheiro da tinta? É fundamental para mim. Assim. Eu sei que a gente está em extinção, né, porque cada vez menos gente faz isso. Mas enquanto houver jornal em papel, eu vou ler em papel, porque eu acho mais gostoso, enfim, é o que eu estou acostumado e, enfim, é assim. É a absorção daquilo daquilo que se escreveu. Quando você pega um jornal na mão, o cheiro da tinta, o cheiro de tudo aquilo, o cheiro da notícia, né? Me lembro que eu trabalhava na Gazeta de Limeira, quando eu era repórter policial lá, que a gente saía da gráfica do jornal, aquilo era mágico. Você foi repórter policial. 24 anos direto do rádio, depois do rádio para o jornal. E como foi uma doutrina importante, onde eu aprendi a escrever, quando na datilografia, que aí você tinha que escrever, você era obrigado a escrever. Aprender a escrever. Já estou quase 40 anos de jornalista, acho que passei de 40. Sempre foi só escrevendo, é a única coisa. Às vezes eu faço uns vídeos, tal, mas meu negócio é escrever também. É a única coisa que eu sei fazer, né? Você se descobriu nesses 40 anos, hoje, se você falar assim, Geraldo, se eu pudesse, só vou pedir para o meu pessoal, só para o reloginho para a gente ver o tempo lá da entrevista, por favor. Hoje, se você pudesse definir, se fosse assim, Geraldo, nesses 40 anos, esse é o Maurício que o jornalismo está me fazendo me tornar ainda? O que é? Qual que seria? A curiosidade, né, pelo que não passa, né, de conhecer, de entender, de descobrir o novo, de querer saber mais sobre o que eu sei pouco, de mostrar o que é a realidade, ou supostamente o que eu acredito que seja a realidade. Enquanto eu tiver essa disposição, eu acho que eu vou estar sendo jornalista, entendeu? Para perguntar para um profissional como você, é um tesão perguntar isso que eu vou te perguntar. Quando eu me lembro, pelo menos no interior de São Paulo, quando o jornal impresso começou a perder força, com a chegada da internet, aquela coisa toda. Daí eu sou da época da Gazeta de Limeira ter 80 mil exemplares dia. Aí, de repente, isso foi desaparecendo, e hoje a gente vê só, ok, novos mundos, tudo se recicla, a grande transformação. Quando que você percebeu que o jornal estava começando a... Antes de responder isso, eu peguei um momento na Folha, que é início dos anos 90, que o jornal, não só a Folha, outros jornais também fizeram isso, começaram a dar o que eles chamavam de anabolizantes, né? Tinha enciclopédia em fascículo, davam algumas coisas. As tiragens começaram a subir muito, era um período que começou também, era um período de estabilidade econômica, e eu lembro que a tiragem da Folha passou de 1 milhão de exemplares. Foi um período assim que era um negócio muito impressionante, assim, você imaginar que o jornal estava saindo com 1 milhão, 1 milhão e 100 mil exemplares. Essa perda de, vamos dizer, de tamanho, né? Que eu acho que eu não posso dizer de importância, porque eu acho que ainda o jornalismo e a imprensa é ainda muito relevante. Mas a diminuição, digamos, né, das tiragens, ou o alcance ser menor um pouco hoje dos jornais, veio junto com a internet, né? Um processo que acontece em paralelo, quer dizer, na medida em que começa o que a gente chama de a revolução digital, que é o tema, né, desse livro aqui, Adeus Controle Remoto,
de alguma maneira começa a ter uma queda na leitura do jornal impresso, porque é muito mais fácil você ler na tela, é muito mais barato, né, você ler na tela do que ler no papel, né? Então isso é meados da década de 90, né, que essa curva começa a inverter, né, quer dizer, começa a aumentar o consumo digital e caiu o consumo do analógico, que é o jornal em papel, a revista. As revistas foram antes dos jornais, né? Também eu trabalhei na revista Época, trabalhei na revista Carta Capital, e as revistas sofreram antes dos jornais, porque eram mais caras, né? Era um processo de elaboração mais demorado, essa coisa da revista semanal, foram atropeladas pela notícia a qualquer minuto, quer dizer, você não esperar uma semana para ler a revista, né? No mundo digital começou a perder sentido, né? As revistas tiveram também que se reinventar. Muitas conseguiram, mas quase todas perderam muito do seu tamanho e várias fecharam, né? Essa resistência de algumas revistas que continuam ainda, elas estão ainda aí nas bancas e na sua existência hoje, por quê? Eu não sei te responder assim corretamente, mas eu acho que é quase uma resistência, assim, né? Porque você ouve muito menos. É raro você ouvir as pessoas comentando: isso saiu aqui nessa revista, isso saiu nessa. Né? Perdeu muito, eu acho, da sua relevância, né? Uma relevância que eu acho que os jornais ainda têm, sabe? Diferentemente das revistas. Eu acho que os jornais se reinventaram muito melhor. Primeiro com as suas edições digitais, quer dizer, você não espera mais o dia seguinte para ler no jornal, você vai lendo ao longo do dia as notícias do jornal. É verdade, no dia seguinte vem aquela versão organizada, que a gente gosta ainda de ler, mas quem está totalmente acostumado já com o mundo digital, não espera o jornal do dia seguinte, ele vai lendo ao longo do dia, né, o noticiário, enfim. Então, eu acho que para os jornais foi mais fácil ou menos doloroso essa adaptação ao mundo digital do que para as revistas. Eu tenho um termômetro que é o seu Jorge da banca, aqui, né? Jorge, um abraço, meu velho querido, né? Que sempre quando eu estou lá na banca, ele falou uma coisa curiosa, Maurício, assim, que para as revistas ainda, e tem uma faixa etária, não digo do jovem, mas ainda, né? Mais jovem. Agora, o pessoal do jornal não. O pessoal falou que aqui na minha banca eu continuo recebendo pessoal que gosta de ler o jornal. Mas para a revista continua vindo ainda... ainda tem um público. Ainda tem um público. Eu não acompanho tanto mais assim, o mercado de revista, mas eu frequentemente, quando eu entro numa banca de jornal, eu não vejo mais nenhuma revista e quase nenhum jornal, né? Tem refrigerante, tem sorvete, tem bala, tem brinquedo. Agora, jornal e revista é o que tem menos, né? Olha, voltando a falar, eu tenho que estar com a tua presença aqui do teu lado, a importância de uma capa, como as capas das revistas, elas eram fundamentais. A capa, a fotografia, ela já dizia o que era a notícia da semana. Diga-se, as memoráveis, sangrentas... É isso que eu ia dizer, exatamente. Capas de Veja... Notícias populares. Notícias... Então, fala disso um pouco, Maurício. Não, revista, as revistas semanais, como você disse, as capas tinham muita importância realmente para um determinado público que comprava em banca. Mas, assim, de um modo geral, o percentual de assinantes era muito maior do que o percentual de compradores na banca. Sempre foi, quer dizer, então, sei lá, quando a Veja tinha uma tiragem, também chegou, acho que a tiragem de 1 milhão, eu imagino que 700 mil, estou chutando, fossem assinantes. A menor parcela era que comprava em banca. Para essa menor parcela era realmente importante a capa. Já para jornais populares, como o NP e o Diário Popular e tantos outros, que não tinham assinantes, aí sim a capa, a manchete, era o elemento determinante de compra e venda. Quer dizer, uma capa mal feita, um título que não tivesse um grande apelo nas bancas, podia ser um sinal de encalhe para o jornal. Olha o que você me fez lembrar. Doutor Roberto Lucato, presidente do Jornal da Gazeta de Limeira, e uma vez teve uma situação de carro, de roubo a banco,
E eu tinha lá o Mário Roberto Santos, que foi um dos melhores fotógrafos de jornalismo que eu trabalhei na minha vida. E ele conseguiu, assim, uma fotografia. E aí eu tava indo embora, falei assim, doutor Roberto, quero falar com você. Eu falei, meu Deus do céu. Quando eu volto, ele falou assim, como uma fotografia dessa? Uma manchete medíocre dessa? Você não consegue fazer algo melhor? Eu falei, doutor Roberto. E aí voltei. Olha o que você me fez lembrar. E aí Para tentar fazer uma para manchete tentar melhor fazer uma manchete que fosse do peso. da Aí foto. eu com a foto na mão. E o líder alemão, Mário Roberto, falei, alemão, me ajuda. O peso dessa fotografia sua para essa manchete, por causa da E manchete. o que era a foto? Era a ação da polícia entrando e um dos assaltantes tentando pular Porra. Era um mediatismo Flagrante. gigante, né? É. E a manchete era que vendia. Às vezes a foto podia vender também, né? Foto era muito importante, né? Nós tivemos brilhantes fotógrafos que tiveram presença marcante em grandes jornais, né? Essa é uma coisa que eu acho também que é dolorosa como consequência da revolução digital, que é a perda da importância dos fotógrafos na imprensa. Quer dizer, ainda temos milhares de grandes fotógrafos atuando, mas ficou muito mais fácil hoje fotografar. Então, às vezes, o cara faz com uma foto de celular e essa foto sai no jornal. Eu acho que perdeu um pouco a importância, injustamente, né? Os grandes fotógrafos perderam um pouco de espaço em relação à facilidade que hoje todo mundo faz foto, né? Que eu acho que nem sempre tem qualidade, né? Quando é não profissional, né? Mas é uma pena mesmo, porque era uma categoria muito forte, né? Muito boa, né? Tinha caras muito bons, homens, mulheres, muito bons nessa área. Ainda tem, você vê nos jornais ainda bons fotógrafos, mas diminuiu, é um mercado de trabalho que diminuiu profundamente, né? Significativamente nesses últimos anos. E a importância que esses profissionais... porque a foto é o registro eterno da história. E quantos registros fotográficos memoráveis que nós tivemos em capas de jornais e revistas, amores. A gente vai lembrar momentos históricos, políticos e tal. Exatamente, o tempo todo. Eu sigo vários perfis assim de fotos históricas no Instagram, adoro isso também. Lembram de imagens, né? Imagens que marcaram. Tem um vasto acervo, né? Aí, né? No ar. Um deles que eu lembrei agora. Lembra da menininha apertando a mão do Figueiredo? Exatamente, é uma foto histórica. A cara dela, né? Olhando para ele, né? Brava, né? Assim, uma cara insatisfeita, né? Outra, você falou também falando de presidente, aquela foto maravilhosa do Jânio, com os pés trançados, assim, que ele estava... esqueci o nome do fotógrafo, morreu há poucos anos. Uma foto, você olha o Jânio, ele está com um pé para cá, outro para lá, e a foto é um reflexo da política que ele vinha fazendo, a política dele. Você olha a foto, você entende o que está acontecendo naquele momento no país, né? Enfim, é uma foto antológica. É do mesmo jeito que tem uma foto do presidente Juscelino também, assim, ele com a mão, uma das construções de Brasília, e ele parado aqui assim, como se tivesse, né? O que isso vai virar? O que eu estou construindo? Muito bom. Ou o que eu estou fazendo, né? Exatamente. Erno Schneider, o nome do fotógrafo. Erno Schneider, a foto do Jânio. Depois, se pudesse, em série aí no vídeo. Uma foto... Nem tinha IA naquela época, né? Então, essa foto aqui com o crédito que nós vamos colocar é do querido Erdon. Pode colocar aqui. Erno Schneider. Dá uma olhada. Muito bem, essa é a foto que o Maurício está falando. Assim, eu estava falando recentemente e vi o documentário dela com a Daniela Arbex, e aí dessa questão de alguns manicômios, que é um trabalho que paralelamente eu faço, a gente estava discutindo sobre isso, da importância que um fotógrafo teve para pegar algumas atrocidades que ocorriam em hospitais psiquiátricos, que virou depois denúncias de jornalismo
Então, a importância da fotografia, Maurício. Exato. Não, às vezes você nem não, às vezes não, frequentemente você não precisa de um texto, né, para tendo uma foto rica em informação, você não precisa de um texto, né? Você entende imediatamente. Eu acho que eu esqueci o nome do fotógrafo que fez essas fotos denúncia aqui em São Paulo, né, Em São Paulo, exato. Me fugiu o nome agora. Desse manicômio, né? Eram péssimas condições, né? Que as pessoas viviam e é muito marcante esse trabalho, realmente. Na verdade, assim, o Brasil também cometeu, falando jornalisticamente, né? O Brasil também teve os campos de concentração, quando a gente fala de hospitais psiquiátricos. Juqueri, né? É Juqueri esse que você de leprosários que nós tivemos. Já foram cometidos também grandes pecados nesse país, né? Poxa. Não, esse ano, inclusive, uma das fotos premiadas, recentemente eu vi, é um prêmio, uma organização internacional de fotografia, um dos principais prêmios foi para uma foto, acho que de um fotógrafo da Folha, que é um registro feito de cima, naquela chacina que teve numa favela no Rio no ano passado, que morreram, acho que mais de 100 pessoas, moradores. E ele fez e a foto dos corpos, é uma foto que mostra os corpos assim enfileirados no chão, uma coisa assim muito poderosa, muito forte, sabe? É um pouco isso, uma página do Brasil, né? Eu sou apaixonado. Fotografia, para mim, eu vejo que tem a tecnologia hoje, os aparelhos, né, 20S, 30S, que do jeito que está a humanidade, ainda nós vamos parar no telefone no 80S, né? Quando apenas um clique, acabou e uma revelação. Maurício, quando se fala, vamos falar de novela, qual foi a tua primeira novela que você começou a assistir e vendo foi para o papel? E fui para o papel? Para fazer a análise, a crítica. Olha, é engraçado você perguntar isso, porque muitas vezes pensam, quando você começou a escrever e tal sobre televisão? Porque no início, eu não era um jornalista de televisão, era um jornalista da área cultural, eu gostava dessa área. E aí eu fui um dia procurar, ver meus recortes de jornal, e eu achei o meu primeiro texto em jornal sobre uma novela, foi assim, na minha primeira semana de jornal. Alguém me falou, escreve aí sobre essa novela, e eu estava acompanhando, que era o Tititi, do Jacques Leclerc. Exatamente, a primeira versão, né, do Cassiano Gabus Mendes, né, depois teve um remake mais recentemente, nos anos 2010, que a Maria Adelaide Amaral escreveu, mas é o original do Jacques Leclerc, e eu fiz um texto, aquela arrogância de iniciante, né, detonando o Cassiano, e falando que ele tratava muito mal os jovens na novela, que todos os personagens jovens eram meio idiotas, eu dizia. Eu fui reler, eu falei, nossa, realmente quando você é jovem, você... A ousadia, né? A arrogância mesmo, né? Você falou de Jacques Leclerc, né? Memorável aquela criação das bonecas, né? Que ele copiava da mulher que estava internada. Exato, Que coisa. Você também é noveleiro, né? Eu dou muito. Por quê? Porque eu sonhava... Fui assistindo novela, vendo as novelas. Na verdade, que eu nem sabia o que eu queria ser. Que como eu tinha o circo, eu fazia circo já nessa época, e queria essa coisa de televisão, as novelas eram a maior aproximação da arte que eu tinha, morando onde eu morava, que não podia sonhar, que eu morava num puteiro com a minha mãe, num prostíbulo, e as prostitutas assistiam muito televisão. Você não tem noção o que zona. E assim, era um silêncio onde a cafetina ligava. Então eu via aquela. Então, eu aprendi a ver novela com elas. E eu aprendi a sonhar com novela. As novelas no Brasil enfim, tem desde os anos 50, começa a novela, final dos anos 50, mas a partir dos anos 60, as novelas vão ganhando um formato mais profissionalizado e se tornam, a partir dos anos 70, realmente uma coisa muito importante no entretenimento das pessoas, né? É uma janela para o mundo a novela, né? Frequentemente, né?
do ponto de vista do que elas dos assuntos que elas tratam, do que elas discutem, dos problemas que elas apontam, além da mera diversão, né? Por exemplo, né, novelas às vezes era só para rir, mas muita novela discutia assuntos que as pessoas não tinham trazia informações que as pessoas não tinham acesso, né? E é bem importante eu acho, na formação do brasileiro, já nos anos 80 e até acho que nos anos 90, a novela. Discussão sobre machismo, né, a denúncia do machismo, a questão do feminismo que aparece, importante, muito importante. Do câncer que apareceu. Doenças, discussão sobre racismo que surge em novelas, né, mostrando coisas que as pessoas não estavam acostumadas a falar, a discutir, né, e além do que você falou, em muita diversão, né, o silêncio, né, que tem ali em torno de tá todo mundo assistindo a novela, né? Eu me lembro quando eu dei de cara com Tarcísio Meira e Glória Menezes, que eu me lembro que o Tarcísio perguntou assim, tá tudo bem? Eu fiquei assim, Você ficou em choque. olhando assim, porque que eu era metido, você imagina, eu já fazia rádio, era repórter policial, inventei um quadro falando com o artista, olha, só para estar perto do artista, eu já estava em rádio em Limeira, e aí queria, e todos os artistas que vinham com peça, com alguma peça teatral, Você entrevistava. eu ia entrevistar, mas para olha. estar perto do artista, né? Aí o dono do rádio falou, mas você está no meio de sangue, queria um quadro com artistas, para deixar leve, aquela coisa. Fez Foi bem. um choque quando eu encontrei com o casal, Maurício, foi Eles de fato são magnéticos, né? essa é a palavra. Do mesmo jeito, vamos lá, que você está me puxando aqui, o magnetismo de um Paulo Goulart, de uma Nissete, quem mais? Vamos lá, quer lembrar dos casais que para tua memória, vamos lá. Não, tipo, recentemente, né, faleceu o Juca de Oliveira, um ator, assim, de uma força, né, cara, num negócio que você para e, né, é muito impactante, né, Francis Coco, outro galanzão, não tão bom ator, mas muito, muito, muito bom, assim, uma figura que, que imprimia bem demais na televisão, né, e, pô, atrizes, sem falar a número de atrizes importantes, né, que o Brasil produziu e que encontraram na televisão um espaço de expressão, de um mercado de trabalho, né, que nem sempre o teatro era suficiente para manter esses atores em boas condições de vida, né? Vários, né, falam sobre isso, né? Até Fernanda Montenegro, você lê a biografia dela, ela é uma atriz de teatro que sempre estava precisando ir para a televisão, porque a televisão que garantia para ela. Ela mesmo falou isso aí. Ela fala, né? Que era o teatro cheio quando ela ia para a tela. E te olhando assim, Maurício, aqui sem roteiro, sem nada aqui, seguindo, lembrei aqui, estou falando até para te alimentar, para que de repente se tiver alguma história, ou da novela, ou da atriz, ou do momento, ou da carreira, você lembrando de Tônia Carreiro, né, de maravilhosa, de Paulo Altran, que eu também tive o prazer de entrevistar nessas loucuras de moleque querendo chegar perto do ídolo, né? O Paulo Altran maravilhoso. Grande ator, maravilhoso. E Tônia Carreiro, mulher linda, né? As fotos dela, quando você vai olhar, existe uma fotobiografia da Tônia Carreiro, né? Um livro desse tamanho, imagem de toda a carreira dela, um negócio, era impressionante, né? Do início ao fim da vida, uma mulher linda, além de muito talentosa, né? Muito, muito boa atriz. Vamos lá, voltando agora para aquele jovem, ainda na novela Tititi, que foi a tua primeira, quando você sentou, máquina de escrever? Trabalhei em máquina de escrever bastante ainda. Máquina de escrever, tá. No Jornal do Brasil e no Estadão. Quando eu fui para a Folha, que aí já era computador. Tá. Aí quando você começou a pegar gosto, que você falou assim, olha, esse negócio de ver novela e escrever sobre a novela, que você tomou gosto e a coisa ficou séria. Então, demorou, sabia? Eu escrevi ao longo, né, desse meu início de carreira no jornalismo, várias vezes eu escrevi sobre televisão, seja crítica e muita reportagem também, né? Fiz uma entrevista, por exemplo, com o Gugu, eu estava no Estadão, e final de 1990,
88. Apareceu, alguém me falou, vai lá entrevistar o Gugu. Ele já estava com um contrato acertado com a Globo, que ele ia trabalhar na Globo, né? A Globo contratou ele, mas ainda estava no SBT. E aí eu fiz uma entrevista, falou de tudo e tal. Eu comecei, e o Silvio, né? Como é a tua relação com o Silvio? Isso nem está no meu livro do Silvio Santos, esse pedaço dessa história que eu estou te contando. A ida do Gugu para a Globo, a intervenção do Silvio está no livro, que é uma coisa famosa. Mas aí o Gugu falou assim, olha, eu perguntei o Silvio, eu não falo com o Silvio há um ano. O Silvio não fala comigo, às vezes ele manda o cartão e tal, mas realmente eu sinto falta de falar com o Silvio. E aí parece que o Silvio leu isso aí, e ele fala isso, o Gugu, depois, que o Silvio leu essa entrevista e foi procurar ele e falou, Gugu, você não pode ir para a Globo, você tem que ficar aqui. E aí tem toda aquela história que ele vai com o Gugu para o Rio, encontra o Boni, depois o Roberto Marinho e cancela o contrato. Enfim, é um desses acidentes, você está ali na hora fazendo uma matéria, você não tem meio noção do que tem em volta ali, né? E de alguma maneira essa matéria ajudou o Silvio a tomar a decisão de segurar o Gugu, não deixar ele embora. Ele estava com problema de cordas vocais, o Silvio na época e tal, que precisava de um sucessor. Enfim. Mas eu fugi, você me perguntou sobre quando que eu entendi que eu ia escrever sobre televisão, e a né? novela ia fazer parte... Então, eu só em 2008, já era jornalista há muito tempo, já tinha feito muita coisa. Só assim, que eu me foquei em televisão, comecei só em 2008. Eu estava trabalhando no portal IG, eu tinha um blog lá, eu escrevia sobre tudo nesse blog, tudo. Eu ia ao cinema, via um filme, escrevia, via uma peça, via não sei o quê. Quando eu escrevia sobre televisão nesse blog, a audiência disparava. Pessoas que escreviam, comentavam, criticavam. Eu comecei a achar isso curioso. E é o início das redes sociais, o início do Twitter também, que as pessoas começam a falar muito pelo Twitter. E ali foi em algum momento, ali em 2009, que eu decidi, eu vou fazer só isso agora. Eu vou escrever só sobre televisão. Foi só nesse momento que eu falei, só vou fazer isso. Até esse momento eu escrevi várias vezes sobre televisão em diferentes lugares que eu estava, mas nunca exclusivamente sobre televisão. Nesse momento que eu decidi que eu ia escrever só sobre televisão. E aí em 2010 eu fui para o UOL com esse objetivo. E aí fiquei 13 anos, e aí é que realmente teve um impacto enorme na minha carreira, porque o UOL deu muito espaço, me incentivou, me deu uma liberdade total, né, para trabalhar. E aí o trabalho, eu acho que foi melhorando, enfim, tendo mais repercussão, e as pessoas começaram a ler, a prestar atenção, a discutir, a questionar, muitas vezes reclamar, enfim. Foi só nesse momento mesmo que tem mais ou menos já uns 15, 16 anos que eu estou fazendo só isso. Olha, você vai mexendo agora também nas minhas gavetas de memória. Você está falando do UOL, né? O UOL teve um momento que se tornou de uma referência, de uma importância gigantesca para quem era de televisão, corria e ia no UOL. Sobre televisão, UOL. Novela, crítico, era um terror, era assustador de saber o que ia sair no UOL. Foi um período de bastante investimento nessa área, né? Tinha muita gente boa escrevendo e foi muito interessante, foi muito rico, assim, eu acho, esse momento mesmo. Quando você começou, vamos lá, 2008, 2009, o que mudou no olhar do noveleiro, do crítico, para assistir uma novela? Porque hoje está essa coisa perdida. Hoje é o achismo, do que o cara pegou, o cara vai. Mas não, gente, nós estamos falando de uma época em que o cara sentava para analisar. Era uma análise. Eu acho que a coisa que mais mudou para mim, quando eu comecei a escrever mais seriamente sobre novela, embora eu tenha escrito várias vezes, vários momentos, mas quando realmente se tornou um foco do meu trabalho, foi entender a importância da novela para o brasileiro, para a pessoa que assiste televisão, sabe?
eu coloquei a novela num outro lugar, sabe, para mim, assim, eu acho que eu sempre assisti novela, eu lembro de assistir novela desde 1970, Então assim. vamos lá, a sua novela de moleque qual foi, de adolescente? Eu lembro de Irmãos Coragem, Também. que é tipo, acho que é 70 ou 71, assim, bem início, Escalada, Casarão, do Lauro César Muniz, enfim, eu comecei a ver novela ali, né? Então tem bastante estrada, mas quando eu comecei a escrever sobre novela, né, aí olhar para trás e tentar lembrar o que eu tinha visto e ler sobre o que já havia sido escrito sobre esse longo tempo de novelas, eu passei a ter um respeito muito grande, sabe, Geraldo? Que eu acho que eu não tinha. Não é que eu desprezasse, mas eu coloquei a novela num lugar acima do que eu tinha antes, sabe? Abandonei alguns preconceitos e passei a dar mais importância realmente a isso, porque é uma produção muito, muito relevante que a gente tem, né, nessa área. E a gente, eu digo, a indústria audiovisual brasileira foi muito profissional em apostar nesse filão e desenvolver uma novela brasileira, né, um jeito brasileiro de fazer novela. Daqui a pouco eu vou falar, Jaime, meu amigo, meu irmão, que eu amo. Estou te esperando aqui no meu humilde sofá, Jaime Monjardim, para falar a respeito da grande transição, quando se fala, a gente vai chegar, né, de falar da importância que teve a novela Pantanal, né? Mas quando se fala de novela, Maurício, qual que foi a novela mais para a televisão brasileira, para a televisão aberta? Qual que foi, na sua opinião, a novela? Eu tenho a minha novela marca, mas como telespectador. Mas para você, como crítico, qual foi? E você que está nos vendo agora aqui, por favor, escreva aqui embaixo, você que está vendo agora aqui, Maurício Sticer comigo aqui, escreva aqui embaixo qual que foi a novela que marcou a tua vida. Mas para você, qual que foi a novela marco importante que a televisão brasileira, sabe aquele, o marcador que fala, foi a partir daqui? Eu acho que Vale Tudo, Geraldo, porque eu acho que Vale Tudo, né, em 1988, é uma novela que tem uma comunicação com o público excepcional, capta o espírito de um tempo, né, de uma maneira muito feliz, que eu acho que, no fundo, a ambição de toda novela é ser entendida no seu tempo. Nem sempre dá certo, nem sempre funciona, nem sempre as pessoas se identificam com o tema de uma novela. Assistem, se divertem, mas Vale Tudo é um desses casos, não é o único, mas é um desses casos em que a novela capta o que as pessoas estavam sentindo, né, momento, naquele momento. Do país. Exatamente, né? Então é uma insatisfação com inflação, com corrupção, né? Com, né, o início de um novo governo, né? O fim da ditadura, alguns anos depois começa um governo que não atende às expectativas né, de mudança que a população tinha, a coisa está travada, não está funcionando, denúncia de corrupção no Congresso, denúncia de corrupção em tudo quanto é lado, e aí vem aquela novela discutindo esses assuntos com 3 vilãs, né, muito marcantes, né, muito fortes, 3 vilãos, né, porque um é homem, né, que é Odete Roitman, Maria de Fátima e o Marco Aurélio, e discutindo vários assuntos importantes. Uma música poderosa, Poderosíssima, né, que é o Brasil do Cazuza, cantada pela Gal. E, enfim, eu acho que essa é a novela mais importante já feita. Mas é muito subjetivo isso, já tem várias listas, várias discussões sobre isso. E, do Gilberto Braga, com certeza, é a novela mais importante, mas, enfim, isso aí é assunto para meses de discussão. Você pode fazer... Para mim, se você perguntar a novela aqui, mas aí... Qual que é a sua? Não, mas você vai me perguntar, aí já é questão do garoto sonhador, mas assim... Qual que é? A Roque Santeiro. Então, Roque Santeiro é outra novela também magnífica, está nessa lista também das maiores já feitas, né? Uma novela espetacular, também com personagens incríveis, bons assuntos, né? Uma trama ótima e isso, também um trio de personagens magnético, né? Que você
fica, né, você para ver, né, não consegue ver outra coisa antes, senão aquilo. É uma novela também top. Pulando depois aí de muitos, né, de muito tempo depois, o que conseguiu marcar isso? Parando no Brasil, criando ódio, né? Que é bom quando o telespectador tem ódio, passa a ter. Hoje o pessoal não tem ódio do personagem, não xinga. É muita. Hoje está tudo muito. Não sabe? Enfim, mas a Avenida Brasil foi também. Né? Assim, eu gostei bastante de Avenida Brasil. Reconheço a importância da novela nesse sentido que você falou, quer dizer, ela resgata uma paixão por ver novela que talvez não estava não estava tão aflorada naquele momento, né, 2012, se não me engano. Mas eu tenho algumas críticas assim, em relação à novela. Assim, não é uma novela que eu tenha me apaixonado. Eu acho ela muito boa, né? Ri muito com a novela. Tem essa vilã espetacular, né? Que é a Carminha, que é muito engraçada também no fundo. É má, mas ela tem uma graça. Tem aquele jogador de futebol, né? Ex-jogador que fica lendo Kafka na cama, né? Que é o Tufão. Enfim, grandes personagens, né? E a Nina, evidentemente, e tal. Mas eu achava a novela um pouco... Ela idealizou demais, eu acho, aquela vida no subúrbio, sabe? Eu acho que faltava um pouco de verdade ali. Quer dizer, ficou uma coisa glamorizada. Ou fantasiada demais, eu acho, aquele bairro do Divino, né? Que era mais ou menos inspirado em Madureira, né? Eu achava um pouco sem aderência real, assim, mas... Enfim, eu falei várias vezes sobre isso, escrevi, ninguém me ignoraram completamente, porque a paixão foi tão grande pela novela, nem fui hostilizado por isso, entendeu? Porque às vezes as pessoas te hostilizam. Se você não gosta do que elas gostam, as pessoas ficam ofendidas, né? Gostei disso que você falou, quando as pessoas não gostam... Como que é? Quando as pessoas não gostam, quando as pessoas gostam do que o crítico não gosta, ou quando o crítico não gosta do que elas gostam, elas ficam ofendidas. Quando as pessoas têm essa divergência. É como se eu estivesse falando para elas que elas estão erradas. Não é isso. É só eu tenho uma opinião diferente. Mas a pessoa fica ofendida. Pô, ele não gosta disso, que eu tenho certeza que é muito bom o espectador falando, né? Isso é ótimo. Por que esse cara está falando que não é bom? Eu estou olhando para você agora, sabe o que eu estou pensando? Você imagina, olhando para ele agora aqui, imagino eu como autor de novela, eu, né? Pá, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, pá, não sei Aí o vem esse quê. cara... Aí, no outro dia, veio... É que vocês não sabem, vocês são novos. O que era pegar um jornal, fazer assim, ó, na página lá, ver o seu nome... E o crítico te esculhambando. Eu assim, um editorial, cara. Parágrafo, era assim. Você tá doido, cara. O cara tinha que ter. Você já recebeu essa pergunta? Quando que o seu telefone da sua casa, não é celular, gente, respeita! Quando o telefone da sua casa tocou de algum autor que você fala assim, como assim, Maurício Stice? Olha, Que merda foi essa que você escreveu? Teve quem? Não, teve vários, não por telefone, a maioria foi por rede social ou e-mail. Telefone... Não, vamos por e-mail, tá? Assim, a pessoa que eu acho que mais ficou furiosa, que eu lembro comigo, em novela, foi o Valcir Carrasco. Ele ficava muito chateado, assim. E até que chegou num dia, eu achava graça até das reclamações dele e tal, mas aí teve um dia que eu fiquei bravo, que ele escreveu no Twitter que eu era pago para falar mal dele. Aí eu falei, não, peraí. Aí não, porque aí você está mexendo com a minha reputação, né? Quer dizer, eu não sou pago para falar mal de ninguém. Sou pago para falar o que eu penso, né? Quando você está sugerindo que eu receba para falar mal de alguém, é muito grave, né? Aí eu fiquei chateado. E, enfim, aí eu até parei de dar trela, assim, porque eu até respondia às vezes, a gente às vezes tinha discussões, assim, por causa de novelas dele. Porque o Valcir, entre os autores, né, nessa última fase das novelas, pensando de 2010 para cá, é um cara que achou um veio muito popular, né? Ele fala com o público de uma maneira que eu acho muito simples. Isso atrai audiência,
né? Quer dizer, as novelas do Valci, tanto as novelas mais jovens, né, das 6, quanto as que ele fez no horário nobre, né, das 9, de um modo geral foram muito bem sucedidas. Tem umas nem tanto, A melhor, na tua opinião? dele, É. enfim, eu não gosto das novelas dele, entendeu? Porque eu acho isso, elas são muito apelativas, elas tentam ganhar audiência a qualquer preço, entendeu? Então, Mas a audiência eu gosto, agora eu vou cutucar ele. a audiência gosta. A audiência gosta. E é por isso que dava tanta confusão com ele, porque ele estava sempre festejando os índices de audiência e tinha aqui o chato falando, não, essa novela é uma porcaria, entendeu? E aí, isso dá... Gente, só para ajudar vocês, aqui tem uma pesquisa da Globo que diz que tem algumas novelas que são as mais amadas, além dessas que vocês citaram. O Roque Santeiro, As mais amadas. E vale tudo. O Bem Amado, O Bem Amado, o maravilhoso. Dorico Paraguaçu. É. Escravizaura, Tá. Que é do Gilberto. Tieta, que é espetacular Não, também, do Aguinaldo. Tieta, Clone que eu ia perguntar agora, qual que e é... Caminho das Índias, que ganhou o Emmy Internacional. E Caminho das Índias, tá. Clone, Tá, essa voz é da minha lombarda. foi muito, Tá bom? entrou muito bem na parada Entrou aqui. agora. Então essa voz O misteriosa... Clone e Caminho das Índias são duas novelaças da Glória Pérez, né? Novelas de muito sucesso, né? Que marcaram demais e mostraram um caminho dela. Né? É interessante você pensar que a Globo, assim, no seu auge, assim, a partir de um determinado momento, tinha diferentes autores com diferentes estilos. Então as novelas não se repetiam do ponto de vista Exatamente. do tipo. Né? Então, Glória Pérez, se via uma novela da Glória Pérez, você sabia que aquilo era uma novela da Glória Pérez. Né? Essas duas são exemplares da Glória Pérez. Aguinaldo Silva, a mesma coisa. Aguinaldo Silva é o maior hitmaker que tem na Globo, né? Assim, na história da Globo. Mais até que eu acho que Janete Claire. Assim, a quantidade de novelas bem-sucedidas dele é muito grande. E Tieta é uma novela espetacular, né? Assim, tem um personagem maravilhosa, umas ótimas personagens ao redor, ótimas histórias, né? E não à toa que é uma das melhores novelas de todos os tempos. Bem Amado... eu considero também assim, entre as minhas favoritas, porque é a novela do Dias Gomes, né, é um outro patamar de maturidade, né, uma novela mais muito engraçada, mas discutindo temas sérios, né, assim, com uma finesse, assim, um humor, né, uma ironia. Eu sou muito fã, né, do Dias Gomes, e não à toa que a novela depois teve filhote, virou série, né, que rendeu algumas temporadas, enfim. E Escravizaura, que é uma das primeiras novelas do Gilberto Braga, também citada entre as melhores já escritas, mais bem-sucedidas, é um caso interessante, porque é uma novela das 6, né, foi uma novela que ele estava começando, assim, tinha pouco tempo ainda de carreira, e ele topa fazer uma adaptação dessa novela. A vida inteira ele odiou a novela e dizia que não gostava. E é um dos maiores sucessos da carreira dele. As pessoas amaram a novela, né, porque tem um vilão muito mau e uma mocinha muito mocinha. E, enfim, isso funciona muito bem. Enfim, novela tem muita história no Brasil. É uma coisa muito importante mesmo, né? Já falei isso, me repetindo, né? É um grande assunto. Agora, vamos lá. Já que estamos falando, tudo bem, tem muita coisa para falar, mas para a gente não perder aqui a tomada do trem, quando se fala, dá uma olhada aqui, por favor. Gente, qual que foi, quando você partiu para essa tua pesquisa, essa tua obra, né? Falando a respeito aqui desse mago Gilberto Braga, por quê? Qual que foi aqui como que nasceu? Falou, vou entrar, vou mergulhar na obra, na trajetória, nas novelas e na alma de Gilberto Braga. Como? Cara, foi um acidente, né? Porque esse livro começou, a primeira pesquisa foi feita pelo Arthur Chechel, que está aí na capa também, o nome dele, que é um jornalista que eu conhecia desde também do meu início no Rio. E tinha recebido a encomenda de escrever a biografia do Gilberto Braga, começou a fazer essa pesquisa e morreu muito jovem, aos 69 anos, estava começando a fazer um tratamento de uma doença e passou mal e morreu. Isso foi em 2021 ou 22, durante a pandemia ainda. E aí, enfim, eu conhecia muito Chechel e ele era casado com o Paulo, que era, né, eu também conhecia.
Paulo Severo, que é um documentarista, e o Paulo sugeriu para o Gilberto Braga que eu deveria continuar a biografia. E aí o Gilberto um dia me ligou. Atendo o telefone, aquela voz que ele tinha, meio cavernosa, né? Eu não sei nem imitar, sou péssimo imitador. Maurício, aqui é o Gilberto Braga. Não sei se você sabia que o Chechel estava fazendo a minha biografia. Eu falei, não sabia. Pois então, queria que você continuasse. Olha. Aí eu falei, pô, que honra, entendeu? Fiquei muito feliz. E aí eu recebi o material que o Chechel já tinha feito, que era um início de apuração, ele já tinha feito algumas entrevistas. Desculpa te interromper, um negócio louco que aconteceu, eu ouvi uma voz, estou falando sério, tá? Pode falar. Essas coisas eu não brinco, espiritualmente. Uma voz agora pediu para eu falar um negócio para você. Não sei o que é. Sério isso. Jô Soares, não sei por quê. Pô, grande Jô. Adoro o Jô. Acho um cara... Ouvi mesmo, tá? Fala para ele do Jô. Tá, desculpa interrompê-lo. Tá. Não, aí eu recebi o material que já tinha de apuração, o Chechel tinha começado a fazer pesquisa e tinha escrito muito pouco ainda. E aí eu mergulhei nesse assunto e foi fascinante, fiz novas entrevistas, mais entrevistas, escrevi, fui entendendo melhor a importância do Gilberto. Eu já admirava demais o Gilberto, já considerava ele um escritor, um autor top, né, de novelas, mas fazendo a pesquisa para a biografia e conhecendo a vida dele também, conhecendo a figura que ele era, só aumentou a minha admiração. Acho assim um cara fantástico. Quando você vai fazer essa pesquisa sobre o personagem, tá, quem são os seus principais que você fala, olha, anda aqui comigo, porque ninguém faz nada sozinho nesse mundo, nada, absolutamente nada, nada. Para fazer isso aqui que eu estou fazendo, o Geraldo não é o Geraldo, né? Mesma coisa de televisão. Televisão se tornou televisão porque o EG, muita gente achando que televisão é um capítulo escrito por uma mão só, o programa uma só. Quem anda do teu lado nessas horas? Quando eu li o Homem, que eu achava que eu sabia a respeito de alguma coisa de Jacinto Figueira Júnior. Quando tomei um tapa na cara, quando estava já na página do Nutri, tomei um tapa na cara lendo aqui. Falei, cara, que pesquisa é? Porque fazer pesquisa dá muito trabalho, é uma coisa... Não é fácil. Você tem equipe para... Não, eu não tenho equipe, mas assim, a primeira coisa que eu faço em qualquer caso, né, qualquer caso desses, é ler tudo que existe, já foi escrito sobre a pessoa. Isso eu acho que é o primeiro passo, né? Hoje, isso é muito facilitado pelo fato de... um grande número de jornais está digitalizado na Biblioteca Nacional. Então, hoje você acessa, né, o acervo dos grandes jornais. No caso da biografia do Jacinto, para mim foi fundamental ler os jornais de São Paulo, populares da década de 60, que eram jornais dos Diários Associados, que ele trabalhou para os Diários Associados na TV Cultura, né? Então, nos Diários Associados. Então, ler esse material, eu teria que ir numa biblioteca se não existisse isso. Não sei se eu ia achar todos os exemplares. Hoje, digitalmente, você encontra isso. Então, ler tudo que existe sobre o teu personagem é o primeiro passo. E aí tentar conversar com as pessoas que conviveram com essa pessoa, né, com esse personagem. Né? O caso do Jacinto foi difícil, porque quando eu escrevi, já tinha 10 anos da morte dele, do Jacinto. Ele tinha morrido já um certo tempo. Pouca gente, porque como testemunha da história. Exato, ainda estava vivo. As pessoas mais velhas que ele também não estavam vivas. Embora o Rui Castro defenda que a melhor coisa que tem para escrever uma biografia é o personagem já está morto, que não se deve fazer a biografia de quem está vivo, que é mais difícil, porque a pessoa tenta influenciar, tenta passar uma imagem positiva, que é melhor quando você fazer a biografia de quem já morreu. Né? Eu tendo a concordar com ele. Embora eu tenha feito a biografia do Silvio, ele estava vivo. Vamos chegar ainda. Vamos chegar. Então, quer dizer, no caso aqui do Gilberto Braga, você leu, e você demora muito. Então, só sobre isso tem uma curiosidade. Eu vendo algumas anotações do Gilberto... eu estava ouvindo uma das entrevistas que o Chechel fez com o Gilberto. O Chechel fala, estou te trazendo de volta aqui esse volume de recortes de jornal. Eu ouvi. Aí eu procurei o viúvo do Gilberto, né, que é o Edgar Moura Brasil, né?
E falei, Edgar, o que é essa coleção de recortes do Gilberto? Ele falou, o Gilberto recortava desde o primeira nota de 3 linhas que saiu sobre ele no jornal até a última matéria. Tem aqui na minha casa, são 55 volumes. Aí eu aluguei um Airbnb no Rio, perto da casa do Edgar, e fui lá e fiquei um mês lendo todos os recortes sobre o Gilberto. Então isso... E aí você lê, curiosidade, você lê e anota? Hoje eu faço uma foto, né, para registrar uma cópia e tal. Então isso já me deu uma visão, porque você esquece, acontecem coisas, às vezes sai uma notinha no jornal, ninguém mais lembra daquele fato e tem uma coisa curiosa ali, né? Enfim, então isso também me ajudou muito no caso da biografia do Gilberto, que ele próprio guardou. Era assim, 3 andares de uma estante com volumes encadernados desse tamanho, com tudo. Eu nunca vi alguém ter cuidado tão bem da sua própria memória. Ele guardou. Eu conheci pessoas que tinham isso. E ao contrário de pessoas tão importantes na história da TV, enfim, da literatura, que não guardaram. Que não guardaram nada. Nenhuma fotografia, nenhuma publicação, absolutamente nada. Isso é jogar fora a própria memória da pessoa, que se alguém escreveu algo sobre a tua obra, sobre o teu... Que bacana você tá lá registrado isso aqui. E ele teve esse cuidado, cara. E devia colocar dentro daquele... Não era aqueles que era colado ou posto com um clipezinho, assim, para não estragar o recorte. Era um negócio incrível. Foi um negócio... Te ajudou muito. Muito, muito. Quando eu olhei, eu falei, nossa... Eu fui para o Rio, fiquei lá quase um mês lendo aquilo, todo dia. Quando a gente trabalhava em jornal, eu ia correndo de madrugada para ver só o meu nome lá para ver. Curiosidade agora. Fala. Quando está pronta a obra e tal, você tem algum não digo ritual, quando chega para você aqui impresso, qual que é esse êxtase? Me conta, quando você pega na mão, você olha aqui, teu nome, saber o trabalho que deu, o tempo, tudo. É maravilhoso, né? É maravilhoso. Realmente é uma realização, né? Para quem gosta de escrever, né? Fazer isso é um prazer enorme. Eu tenho uma história engraçada com esse negócio de ver o seu nome, que não tem a ver com o livro, mas tem a ver com o jornal. Que quando meu nome saiu pela primeira vez no jornal, foi no Jornal do Brasil, uma sexta-feira. A gente era assinante lá em casa, eu ainda morava com os meus pais. Tinha 24, eu acho. E aí a minha mãe, acho que acordou antes de mim. Quando eu acordei, ela já tinha lido o jornal. E aí eu falei, o que ela vai falar? Aí ela pergunta assim, porque meu nome de registrado é Maurício José Staisser. E quando eu fui assinar, eu via todo mundo, a grande maioria só usava 2 nomes. É raro jornalista com 3 nomes, né? Para pegar o nome, Aí na hora que eu assinei, eu falei, vou assinar Maurício Staisser. E aí, minha mãe, a primeira coisa que ela fala para mim, pô, você tirou o José do nome, que era o nome do pai dela. Aí eu falei, pô, mãe, eu achei que era melhor, mais prático e tal. Ela ficou tristíssima, porém, ela nunca mais falou disso também. Ela não me encheu o saco, não ficou insistindo para eu voltar. Mas é um negócio que me marcou demais, porque doeu nela, sabe? E qual que era a matéria? Era um texto de opinião minha sobre um assunto lá que tinha acontecido. Eu ainda estudava na PUC, aí tinha dado uma confusão. Eu fiz um jornal na PUC, no meu último ano, na PUC do Rio. E o jornal foi censurado, o reitor não gostou, me ameaçou de me expulsar e expulsar minha equipe do jornal, a equipe que trabalhava comigo. Aí eu fiz um texto contando sobre esse episódio e tal. E foi o que acabou sendo a minha porta de entrada no jornal, esse texto. Pegando ainda carona sobre novelas, não tem como a gente não deixar com o registro aqui com você, que está me dando a honra de estar aqui do meu lado, de falar da importância que teve Pantanal. Lógico, é um ponto assim que culminante da Manchete, né?
e que realmente abalou a Globo. Foi a primeira... O rim da Globo doeu pela primeira vez? Não sei se foi a primeira vez, mas doeu insistentemente. Né? Eu acho que deve ter acontecido outras derrotas ao longo da história, pontuais. Mas Pantanal foi um negócio realmente que durou meses, né, meu? Foi um negócio que abalou a Globo. A Globo diz que não, né? Você vai ler as entrevistas do Boni na época, ele fala, não, isso aí faz parte, a gente não abalou tanto assim e tal, mas foi realmente um negócio de muito impacto, com um agravante que era uma novela da Globo, que a Globo não quis fazer, né? O Benedito deu para a Globo essa novela, né? Era o sonho da vida dele, e o Erval Rossano foi numa missão para ver as locações da novela, e por acaso acho que ele foi num período de cheia, né? Eu acho que isso reza essa lenda. Num período de cheia do Pantanal, voltou e falou, é inviável fazer essa novela lá. Só que ele foi na época errada, ou foi no lugar errado para ver isso. E aí o Boni botou na gaveta o negócio. Não fez a novela. E aí o Benedito falou, vou sair, posso levar essa novela? Ele falou, pode. Ele levou para o Adolfo Bloch, que tinha menos juízo do que o necessário para fazer uma televisão, e topou, né? Topou e foi realmente um sucesso. Agora, o quanto isso pode ter impactado também a história da Manchete, né? Quer dizer, é uma história maravilhosa de sucesso, mas a Manchete é uma história, de alguma maneira, que deu errado, né? Uma emissora que durou, não sei, 15 anos ou 20. Uma pena, era tão linda. Mas fez investimentos talvez errados, ou que não conseguiu manter o padrão de investimento que ela tinha, né? Ou encontrar patrocinadores para tudo que ela queria fazer, né? Então tem alguns cases, assim, né? E Pantanal é o principal, sem dúvida. Olha, isso é algum... E é uma novela incrível, fora isso, Nossa, que é uma novela incrível, né? Além brasileiríssima. Muito brasileira. Além desse fato de ter vencido, ter incomodado muito a Globo durante meses, é uma ótima novela, como se viu na Reprise também, que a Reprise foi muito bem, porque tinha uma parte do público grande que não conhecia a novela, né? Então foi muito bem a novela. Novela tão importante, olha que viver tanta coisa para falar contigo. Olha só, eu estava na Rede TV, vou usar agora essa palavra, teimosamente, e aí eu falei, eu estava lá no Rio de Janeiro, eu falei assim, aí fui gravar no Retiro dos Artistas. Quando eu estou no Retiro dos Artistas, começa a descer a escada assim, eu olho assim, já veio até a música, a trilha sonora de Rock Santeiro, da música do Lobisomem. Como ele chama? Exato, esqueci o nome dele. A hora que eu olhei, e falou assim, aí a diretora do Retiro, não fala com ele, que ele é rabugento, é só uma vez por mês que dá para falar com ele, eu não sei se... E para minha sorte, essa uma vez por mês... Era aquele dia. Aí eu falei, você não tem nada que contar? Eu falei, tem, claro que tem, por favor. Vê para mim, Enigo, por favor, o ator aí, o que fazia o Lobisomem Rock Santeiro. E aí me deu uma entrevista deliciosa e fizemos uma pesquisa rápida, os filmes maravilhosos que ele fez no cinema. Baita ator. Baita ator. Falando em novela também, só para a gente passar aqui, A Viagem para mim foi... Ivani Ribeiro, né? Ivani Ribeiro. A Ivani é um caso também muito interessante. A biografia dela é muito boa. Tem uma biografia escrita por uma jornalista contando a história dela. E ela, não sei se por causa do tema, né, essa coisa que ela tinha com o espiritismo, né, essa coisa também ela não alcançou o horário nobre da Globo, né? A Globo não deu para ela as oportunidades que ela talvez merecesse. Ela ficou meio ali num nicho, né, dentro da Globo, mas é uma novela, enfim, importantíssima, né? Rui Rezende. Grande Rui Rezende. Mara, tá lá. 80 e tralalá. Altão, né? Altão, aquela voz. Cara, importantíssimo. Eu não sei porque tá vindo essas coisas da minha cabeça. Eu ainda estava na Record, eu falei, gente, eu preciso contar a história. Quando eu fui contar a história do Zé do Caixão, do Mujica, que presente que eu consegui me dar como contador de histórias, de poder contar com ele vivo.
Que história magnífica. Ele cruzou muitas vezes com o Jacinto, né? O Mujica. Mujica. Acho que tinha alguma conexão, assim, na maluquice. A maluquice de um batia com a maluquice do outro, eu acho. Olha, você quer falar já, por falar em maluquice, você quer falar já? Olha, o Maurício, gente, por favor, quem é amante de televisão tem que ver essa obra. Que coisa mais justa, mais delicada que você entrar no mundo de Jacinto Figueira Júnior, né? Para que o Homem do Sapato Branco? Então, eu sempre me interessei muito pelo assunto do sensacionalismo na TV, né? Sempre um assunto que me intrigou, né? Que mexeu comigo. Às vezes sempre fui criticado por isso, né? Da minha parte. Por que a televisão precisava, por que isso fez tanta parte da televisão? E invariavelmente eu caía no Jacinto. Só que sempre que o Jacinto era citado, era assim, o Jacinto, vírgula, um dos primeiros a fazer sensacionalistas na TV. Tinha 2 linhas sobre o Jacinto e ninguém falava do Jacinto. E isso um dia caiu assim a minha ficha. E isso aconteceu durante o processo de escrever o livro sobre o Silvio, porque o Silvio foi muito importante também na trajetória do Jacinto. O Silvio deu muita oportunidade para o Jacinto. Contratou e demitiu, né? E aí eu falei, pô, esse Jacinto é um personagem. Eu comecei a procurar, querer entender, conhecer a história dele. Não achei nada, assim, achei muito pouca informação publicada sobre o Jacinto. Uhum. E aí comecei a pesquisa, falei, é esse aí que eu vou fazer. Era pandemia, isso foi bem durante a pandemia mesmo. Entrevistei muitas pessoas, algumas pessoas que ainda estavam vivas, né? O Mário Fanucci, que foi o diretor dele, que também tinha 90 e poucos anos quando eu conversei, o que também morreu depois do livro ter saído, que era um cameraman que trabalhou com ele, foi também diretor de filmes lá da Boca do Lixo, esqueci o nome, tá aí. E eu fiquei fascinado com essa história. Fascinado realmente, é uma história louca, né? Uma história louca, a vida dele, a trajetória, a carreira dele, também ideias loucas que ele teve, né? Inovadoras muito, polêmicas e controversas outras, e um final de vida muito triste, né? Trágico. Muito trágico, em que ele se torna vítima da mesma forma como ele tratou alguns assuntos, né? Ele foi vítima de um sensacionalismo atroz, né? Tem alguns episódios assim dele no fim da vida que você fala, não é possível que estão fazendo isso com ele. Que é onde ele virou um personagem Exatamente. Real, trágico. Alguém que está precisando de ajuda e foi exibido sem nenhum cuidado na televisão, em cama de hospital, com o cabelo desgrenhado, com problema na boca, roupa aberta, assim, uma situação de... horrível isso, sabe? É um negócio... acho muito triste. Por causa dessa minha descrição, né, do final da vida dele, algumas pessoas acharam que eu fui bonzinho com o Jacinto. Eu ouvi essa crítica do livro, que o livro, que no fim... Porque ele é um cara que... Não é um cara que eu elogie, eu mostro o que ele fez de diferente. Mas, no fim, eu realmente trato a pessoa Jacinto com... Eu acho que mostra a falta de respeito que houve com ele. Por causa disso, houve quem achasse que eu tive pena dele. Não é isso, é uma questão de respeito, né? Eu acho que faltou respeito com o Jacinto, né, no fim da vida dele. Um cara que... Esse cara foi um marco. Ele foi aquele programa dele, ele com o Wagner Montes, que... Oh, meu Deus Aqui do céu. Agora. Que é Oh, meu Deus do céu. Às vezes a cabeça da gente vai tão longe, às vezes não consegue no quarteirão da frente, tá? Não, vou lembrar o nome. Povo na TV. O Povo na TV. Aquilo foi um marco, né? Nós estamos falando de um homem que dava 80 pontos. Ele diz, né, que dava 80 pontos. Sabia que você colocou aqui. Você colocou 80 pontos, Mequetrefe. Não, isso aí, ele é que falava, né? Mas passou pela... Não, mas eu acho que a grande inovação ou importância do Jacinto foi nos anos 60 ainda ir para a rua para
trazer histórias. Nesse caso, nesse sentido, tem a ver com o teu trabalho também, né? Quer dizer, um cara que falou, não, temos que sair daqui desse estúdio e ir para a rua, mostrar a realidade, ainda que muitas vezes ele tenha ficcionalizado a realidade. Muita coisa. Né, ele fez simulações, ele filmou simulações de situações que ele disse que eram histórias que ele tinha ouvido de verdade, mas precisava, enfim, ele recriou histórias. A melhor que você coloca aqui no livro é aquela da blitz policial que chega a ter, é cinematográfico, chega a ser, não é possível que ele fez isso. Que ele fez isso, mas fez. Exatamente. Então eu acho isso é uma qualidade do Jacinto, né? Eu acho importante destacar, mas ele fez isso do jeito mais atabalhoado possível, né? Uma coisa que, enfim, é importante ter esse registro, saber que isso foi feito, né? E de alguma maneira imitado depois, né? Muito. É. Muito. É. Muito, muito. Vamos agora falar, por favor, eu não estou com o livro aqui, me perdoe, acabei esquecendo em casa, mas essa obra que nós vamos falar aqui, coloca, por favor, quando se fala de Silvio Santos, é uma abrangência, Por que... Eu sempre quis fazer essa pergunta para você. Pode fazer. O Silvio, quando viu, que o Silvio gostava de ler. Ele falava que não lia, mas ele lia, se incomodava. Era uma coisa em que ele acompanhava tudo. Ele sabia. O Silvio era uma antena total, ligado de tudo. O que hoje, infelizmente, ninguém... E o Silvio, ao contrário. Ele te ligou do livro? Ligou. Tá, e aí? A Maísa Alves, né, assessora dele, muitos anos, me ligou e falou assim, olha, o Silvio quer falar com você. Ela liga antes porque muita gente imita o Silvio. Quando eu fiz o livro com o Silvio, todo dia alguém me ligava para me fazer piada imitando o Silvio, né, que todo mundo sabe imitar o Silvio, né? E ele ligava. E também fazia isso. Aí a Maísa me avisou, olha, ele vai te ligar. E aí ele foi muito, muito gentil, assim, porque assim, ele não quis falar quando eu quis entrevistá-lo, ele falou, veio com aquela história que a cigana disse que se ele desse entrevista ele ia morrer e tal, que era papo furado, porque ele não estava querendo dar entrevista. E foi muito, muito gentil da parte dele. Primeiro ele me falou, olha, você lembrou de muita coisa que eu já não lembrava mais. Eu achei isso foi um grande elogio, assim, você reconstituiu muita história que eu não lembrava mais. E você fez isso de um jeito, não lembro as palavras, mas eu entendi que ele considerou muito correto da minha parte que o livro não é sensacionalista, não entra na vida pessoal dele. É uma análise que eu faço mais da trajetória dele como empresário e como apresentador. Eu conto os episódios conhecidos, né, da vida pessoal dele, né, alguns dramáticos, muito importantes, eu acho, né, sobretudo a história da primeira mulher, né, que ele escondeu, né, que é um caso muito marcante para ele, né, tanto que depois ele vai dizer a palavra não é a pior coisa que eu fiz, ou que mais me envergonhou. A maior coisa mais errada que eu fiz e tal, né, ter escondido a Cidinha e tal. Mas o foco é mais a trajetória realmente dele como empresário e apresentador. E ele achou que eu tratei ele com respeito nesse sentido. Mesmo não concordando, ele entendeu que era um estudo sério. E para minha surpresa, porque eu achava que ele não ia gostar do livro, ele fez muita propaganda do livro no SBT. Veja, eu me lembro ele segurando o livro. Ele segurou o livro no Troféu Imprensa, ele botou um spot gratuito, a editora ficou surpresa, ele botou um spot na televisão de 15 segundos, que ficou uma semana passando no SBT, convidando as pessoas a lerem o livro. No livro você chegou a ouvir, só uma curiosidade, você chegou a ouvir o Walter Zagari alguma coisa ou não? O Zagari, eu acho que falei com o Zagari. O Zagari está aqui semana que vem. Falei com o Zagari tem uma história dele incrível. Conhece do macaco ou não? Não. O que é para encerrar? Tem mais quanto? É a doutora que está aí? Já chegou? Então fala para ela um pouquinho só. Segura. Pode ficar até 5h30, tá? Tá bom. Aí tá bom. É porque esse relógio também nem é real, né? Porque tem mais 15 minutos ali. Tem mais 15 minutos? Então até agora você falou 1h15? 1h20, Muito, mas é pouco, tá? É pouco? Claro que é. Nem agora que tá começando a ficar bom. Mas conta a história do macaco. A história do macaco, o Zagari falou assim pra mim, tava no departamento comercial, todo mundo, e aí não, Steve, não pode, tá errado, e ele, né? Zagari, você...
Ele falou, Geraldo, depois que 12 pessoas falaram que ele estava errado, eu falei, não, Silvio, você está certo. Você está certíssimo. E ele quieto. Aí ele pegou e falou assim, ô Zagari, que tamanho que é essa floresta? Que era o tamanho do problema. Aí vocês 12, a mesa toda, o comitê todo está querendo ir a pé nessa floresta para achar o que o grupo precisa. Taca fogo na floresta. Então, para achar o macaco, ele tacava fogo na floresta. Então, ele era feroz, assim, E o teu livro mostra que ele era implacável, cruel. Exato. Cruel, comercialmente falando. Se ele tivesse que fazer, ele não tinha. E também, o que eu acho bem polêmico, isso aparece, tem 2 depoimentos sobre isso. Um do Albino Castro, que foi o criador do Aqui Agora, e outro do Calegari, Luciano Calegari. O do Luciano nem foi para mim, mas está num depoimento para Padiglione. Os 2 falam a mesma coisa. O Silvio não gostava de programa que dava mais audiência que o programa dele. E o Albino abertamente acha que o Silvio boicotou Aqui Agora porque a audiência estava dando mais audiência do que o programa dele. E o Luciano fala que ele deixou na geladeira, se não me engano, ele tinha acabado de contratar e botou na geladeira para esfriar, para baixar a bola de algum artista que ele tinha acabado de contratar que tinha muita audiência. Isso eu acho muito impressionante assim na história do Silvio. Porra, ele tirou o ratinho do ar, ele deixou o ratinho na geladeira. Também, né? Lembra? Uma hora, um ano e meio. Então. O Silvio era doce para os telespectadores. Silvio. Agora, nos bastidores, meu irmão, ele era implacável. Matemático. E faz uma falta danada. Muito, um grande comunicador. E, enfim, eu tenho planos de fazer uma nova edição do livro, porque o livro, depois que saiu o livro, o Silvio ainda estava vivo, né? O livro saiu em 2018, né? O Silvio morreu em 2023 ou 24, né? Ou em 2025, já, enfim, me esqueci. E muita coisa aconteceu nesse meio tempo, né? Tem muita coisa a acrescentar. A minha visão sobre o Silvio mudou também ao longo do tempo. Tem alguns episódios que eu não dei o devido valor, que eu gostaria de acrescentar no livro. Eu quero botar no livro a conversa que eu tive com ele, que eu registrei. Eu tenho anotado, eu não gravei, mas eu anotei a conversa. Então eu quero colocar no livro essa conversa que a gente teve quando ele me ligou para falar do livro. Enfim, então eu pretendo ainda, mais para frente, fazer uma nova edição desse livro. Meu Deus do céu, como que eu faço? Precisava mais de meia hora, mas vamos lá, vou ter que dar uma de Marília Gabriela agora, fazer ping-pong, olha isso aqui, pergunta rápida, resposta rápida, como que é isso? E a TV aberta hoje? Me conta, me fala. Eu acho que a TV aberta está lutando, está resistindo, né, a essa revolução digital e ainda é relevante, né, do ponto de vista comercial e do ponto de vista de audiência. Quer dizer, é óbvio que não é mais a TV aberta que foi em 2000, né? Hoje em 2026 ela está sofrendo uma concorrência pesada da internet, das plataformas de streaming, do YouTube, do TikTok, né? Do Jaba 4, mas ela resiste, né? É a forma de entretenimento mais barata que existe, porque é de graça, entra na casa de 95% dos brasileiros, né? Então, eu acho que é um negócio que você não pode desconsiderar. Os programas... Hoje não tem mais comunicador popular, né? Acho que tem tentativas, né, de comunicador popular, mas... Tentativas. Não vamos nem entrar nessa... Não vai estar nessa... tentativas, é isso aí. Porque tentar ser popular, não vai ser popular, porque ou é ou não é. O popular, ele é um escracho daquilo que ele é e que o povo coloca no colo e aceita. Silvio foi um grande exemplo disso. Gugu hoje... Chacrinha, você está de brincadeira. Eu acho que até eu incluo nessa lista Fausto Silva. Sem dúvida. Né? Caras que tinham uma comunicação muito, muito natural, muito autêntica, né? com o espectador. Né? Gugu, como você falou. O que está precisando hoje para a televisão aberta? O que você gostaria de como telespectador, de falar, está precisando? Então, eu vou fugir um pouco dessa resposta, porque, assim, de um modo geral, né, eu evito assumir, quando eu escrevo, o papel do programador de televisão, sabe? Acho um pouco audácia da minha parte
falar, olha, em vez de fazer isso, vocês vão fazer aquilo, sabe? Eu tento, assim, quase sempre... É óbvio que se você pesquisar, você vai achar momentos que eu fui dar palpite alheio que eu não devia ter dado. Mas, assim, de um modo geral, eu evito isso, assim, meu foco é o que está no ar, o que existe, né? Assim, eu acho que... eu não gostaria de dizer, eu acho que devia ter isso, devia ter aquilo, o programa tal está na hora errada. Eu não faço esse tipo de crítica, sabe? Que acho uma coisa muito de achismo, muito de palpite. Fugi da tua pergunta. Totalmente, caramba. Caramba. Mas eu dei uma justificativa para isso. Que tem a ver, eu acho que com a ética do meu trabalho, com a forma como eu encaro o meu trabalho. Hoje, quando você vai para finalizar, antes de sentar o dedo, antes de... que você fala? Que antes você não ia falar, hoje tá, fora eu ter assistido para chegar nesse bom senso sobre tal programa, sobre tal... Primeira coisa é saber qual era a intenção daquele programa, o que ele se propôs. Isso, para mim, é um ponto de partida fundamental, né? Eu só posso analisar em função do que ele quis fazer, né? Então, para mim, é essencial ver as entrevistas do diretor, ou ver o que a emissora anunciou que vai ser aquele programa, o que ele pretende ser. Esse é o ponto primeiro. E o segundo é ver se ele chegou no ponto que ele se propôs. E se não chegou, eu sinto que é um pouco aí é que entra o meu trabalho, que é tentar mostrar por que não chegou no lugar que ele se propôs a chegar, né? O que falhou na minha visão, né, naquele programa. Acho que, de um modo geral, eu faço isso sem arrogância. Aquela arrogância que eu tive lá no início com o Cassiano Gabus Mendes, né? Acho que ficou para trás. Eu não sou a pessoa certa para falar do meu trabalho, mas acho que hoje eu sou muito mais moderado, mais consciente de que o trabalho tem muita repercussão, as palavras podem ser muito duras. E tem né? um peso. Tem um peso, né? Então eu tenho muito cuidado, né, com o que eu digo, para quem eu vou me referir. Como eu te falei, as pessoas às vezes se ofendem. Se eu não gosto de uma novela que elas gostam, elas se ofendem. Então, quando eu sei que isso vai acontecer também, eu escrevo com muito cuidado. Eu não deixo de dizer, nunca eu deixo de dizer o que eu acho. Mas eu acho que hoje eu falo de um jeito mais suave. E você tem essa grande credibilidade, esse peso daquilo que cada frase você escreve. Maurício, eu quero te agradecer de você ter se deslocado do teu AP para cá. Imagina. Que você continue ativamente, porque muitas vezes um autor, uma obra, precisa ler alguma coisa e falar, caraca, se aquilo foi inteligente, bem analisado, pô, é verdade, por que de repente não posso direcionar para cá? Para quem tem aí a inteligência, a sabedoria e deixa o ego do lado, pode fazer assim uma nova história, um novo capítulo. E que você escreva bons capítulos, que a novela da sua vida real, das pessoas que você ama, esteja cada vez mais perto de você. Saúde e obrigado por você ter vindo. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade de falar aqui do meu trabalho, ter uma conversa tão cordial e civilizada com você sobre televisão, instrutiva. Desejo também muito sucesso aí para o seu projeto de podcast e para os seus projetos que virão. Obrigado. Por favor, gente, compram, consumam, leiam. Está aqui. Hoje eu recebi o crítico, o escritor Maurício Sticer, bater esse papão comigo. Para você que gostou, compartilhe esse vídeo, porque cada compartilhamento, cada sininho que você toca, você nos ajuda muito. Obrigado, noveleiros. Obrigado pelo carinho. Até o nosso próximo encontro. Tchau, pessoal.